Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Zé, da companhia Boi Voador, e a gente está aqui, vamos começar a fazer uma live agora, que é o último processo, a última parte do nosso projeto SAL. Então estamos começando essa live para bater um papo com vocês, falar um pouquinho mais sobre todo esse projeto, todo esse processo. E aí vamos esperando todo mundo entrar. Olá, Tunai. Oi, Luan. Sejam bem-vindos. Boa noite. É, deixa eu já testando aqui essas questões de convites, né? Porque eu não sei se eu me lembro muito bem exatamente onde, né, que nós faremos isso. Oi, Vanessa. Vou te chamar aqui já para a gente fazer esse teste. Oi, Dalton. A gente está fazendo essa live bate-papo hoje para a gente finalizar o nosso projeto. Então, estamos só esperando a galera entrar aqui, vendo se a Vanessa me responde. Todos bem, gente, nesse domingo? Calor, finalzinho de outubro. Já chamei, Ivan. Estou aguardando a sua resposta. Acho que logo menos chega aí o meu convite. Bom, para a galera que está entrando agora, eu falei meio que no começo do vídeo, porque essa live vai ficar salva, mas eu sou o Zé, sou ator e performer da companhia Boi Voador, e hoje a gente está fazendo essa live para bater um papo com o público mais, porque a gente acabou de terminar o nosso projeto versão online, e aí lançamos algumas video performances, falamos bastante sobre o espetáculo nas publicações, e aí esse bate-papo é mais para finalizar, clarear as ideias, sanar algumas dúvidas, às vezes alguém tem alguma pergunta para o grupo. Ô, Vanessa, só uma coisa, eu acho que não foi o primeiro convite, então eu tô chamando de novo, tá bem? Vê se chega aí, vai me avisando. A gente já teve alguns problemas técnicos aqui no Instagram. A Vanessa é quem vai contar um pouquinho mais pra gente a história da Boi toda, ela que tá um pouco mais de tempo do que eu faço parte dessa última formação de atores no elenco. Aguarda aí. Aqui parece que está aguardando você, então acho que logo menos chega. Se der errado, eu tento chamar uma outra pessoa para a gente ver se não é no seu celular o problema. Ah lá, Vanessa Nakadomari não pode participar. Apareceu aqui para mim. Vou tentar mais uma vez. Pode ser o seu celular. É verdade. Eu vou cancelar, Vanessa. E aí você solicita, como o Tunai sugeriu. Acho que pode ser mais prático. Acho que se você sair e entrar da live, vai aparecer direto para você solicitar. Só um minutinho, gente. Essa coisa das redes sociais. Todo mundo tentando lidar com essas ferramentas para conseguir fazer um trabalho bonitinho. Mas elas sempre pegam a gente de jeito, não tem muito como fugir. Vou ficar aguardando você solicitar então, Van. Acho que agora vai. Vamos ver. Chegou sua solicitação.
mas pediu para eu solicitar em cima. Aê, acho que agora vai. Oi, Eba! Oi, Vanessa! difícil. Oi, Zé. Boa noite. Boa noite. Bora lá, então? Vamos começar. Bom, gente, a Vanessa era para ter sido a primeira pessoa a entrar aqui na live, né? Ela que ia guiar a gente, mas tivemos alguns problemas técnicos. Então, Vanessa, conta aí pra gente um pouquinho mais sobre a história da Boi. Onde foi que começou a Boi Voador para a gente chegar até onde a gente está agora com o Sal? Bom, vamos lá. Foi muita coisa, né? Foi muita coisa. São alguns anos de grupo, mas também com muitas atividades diferentes. Mas tentando falar assim, resumidamente, o que é a Boi nesse tempo. A Boi Voadora, ela surge lá na Flapt, que é um espaço cultural na Zona Norte aqui de Londrina. A Flapt foi fundada pela Helena Andrei, e a Helena fundou também a companhia Boi Voador lá dentro. A proposta da Helena era ter um grupo para fazer as atividades de teatro, porque a Flapt tem atividades de várias áreas diferentes, então a Boi Voador era para ser a atividade teatral da Flapt. Mas nesse começo era tudo muito interno, né? Era oficina com as crianças montavam os espetáculos junto com os professores, e tudo que era feito de teatro levava esse nome de Companhia Boi Voador. Aí a Helena começou a se apresentar bastante também, sozinha, sem as crianças. Ela contava histórias e ela ia com o nome Companhia Boi Voador. Até que chegou um momento que a Helena quis um grupo que não fosse vinculado a essa atividade interna com as crianças, que era para atividade formativa, né? Ela tinha Sim. esse interesse. A Helena gostava muito de teatro. Né? Eu falo assim no passado, porque para quem não conhece, a Helena ela faleceu em 2015. Então, ela deixou a Flapt, a Boi, como uma herança aí para as pessoas que seguem com esses trabalhos, né? Mas, enfim, ela queria um grupo de teatro, ela queria que a Flapt tivesse uma companhia de teatro que se desenvolvesse profissionalmente, que não ficasse ligado às oficinas com as crianças. E foi aí que entrou o Luan, eu, o Léo Correia e a Miriam Andrei, filha dela. Nessa primeira formação, eram os quatro. Depois foram Sim. passando por muitas formações até a coisa ir se ajeitando, né? Miriam saiu, entrou a Nayara Freire, aí depois o Léo precisou sair, foi quando entrou você e o Murilo de Andrade, e depois o Murilo também precisou se afastar, e por fim ficamos nós quatro, né? Nessa formação. Então a Boi, ela vem mesmo, acho que traçando esse caminho de se descobrir como grupo, porque como a proposta inicial era lá dentro da Flapt, a gente teve que ir encontrando uma forma de entender, tá, como que a gente é um grupo, então, fora das atividades do projeto. E eu acho que posso dizer que o Sal é o primeiro espetáculo que é essa busca mesmo, né? De se desvincular dos projetos, das atividades internas, as propostas que eram da Helena e entender a gente, quem a gente é como grupo, o que a gente faz como artistas, né? Para além dessas propostas do projeto. Eu acho que o Sal ele é esse caminho, assim. E foi, inclusive, né, durante a montagem do Sal que a gente se desvinculou mesmo da Flapt, né? Sim. Quando a gente estava começando a montar o Sal, a gente ainda estava vocês estavam dando oficina, eu também, né? A gente estava ainda muito próximo lá. E durante a montagem do Sal foi quando a gente entendeu que a gente precisava traçar aí um outro caminho, que a gente estava com outras necessidades de trabalho. E a Sim. gente já tinha também. Diga. Não, é que eu me lembro que quando eu entrei na Boi, vocês estavam Ai, Zé, vindo de você um. travou para mim. Ai, você travou para mim. Será que a gente já voltou? Vamos fazer uma enquete no chat. Gente, quem que tá travado? Eu ou a Vanessa? Eu acho que os dois travaram, hein? Eita, e agora? Pessoal do chat, fala comigo. Eita, bebê. Ah, Van, obrigado, Vitor. Vanessa saiu. Bom, enquanto eu vou chamando a Vanessa, esses delays são muito malucos, né, gente? Porque
Eu pergunto num tempo, mas demora bastante tempo para chegar até vocês. Acho que a Vanessa desconectou totalmente e saiu da live. Então, eu vou dar continuidade no que a gente estava conversando. O que eu ia dizer é que eu me lembro que quando eu entrei na Boivador, eles estavam finalizando um projeto que se chamava Cinco Histórias e um Repertório. E aí, nessa época, eu ainda não fazia parte, quem fazia parte do elenco era o Léo, então era a Nayara Freire, o Luan, o Leonardo e a Vanessa. E eles faziam essas histórias de orixás, que era contando as histórias das Iabás. E eu entrei bem nesse período de finalização de um projeto e início do outro, né? Assim, de terminar de amarrar as pontas de um projeto criativo, né? De uma obra, que eram essas histórias, e começar já a pensar do novo projeto criativo. E eu lembro muito que o elemento que mais ficou chamando para que a gente desse continuidade, logo quando eu entrei, principalmente para eles que já vinham de um outro projeto, era o mar, né? Então a gente partiu do desejo de falar sobre o mar. Isso foi meio que o que uniu todo mundo desse elenco, assim, também, porque nessa época, logo quando eu entrei, éramos eu e o Murilo, nós entramos juntos, né? Murilo de Andrade. E foi muito maluco, porque logo na primeira conversa que a gente teve com o elenco todo, e falando sobre essa questão de ter vontade de falar sobre o mar e de criar a partir desse ponto, a gente encontrou várias canções que os atores e atrizes do grupo já tinham escritas dentro das suas caixinhas mágicas, e aí a gente começou a trabalhar a partir dessas canções. Nós fizemos um apanhado das canções sobre o mar que nós tínhamos, e aí a partir dessas canções a gente começou a entrar em laboratório para começar a ver que tipo de material a gente conseguia tirar desses discursos poéticos das canções, das sonoridades, e para se tatear também enquanto grupo, né? Porque a gente estava começando essa nossa relação de grupo. E foi muito maluco, porque a gente passou um ano trabalhando sobre essas canções, mais ou menos, assim, sem ser muito assertivo. E aí, estou anfitriando, Luan. Vanessa voltou, vou chamar a Vanessa. Já estou chamando. E aí a gente foi se tateando dentro do laboratório com essas canções, experimentando exercícios diferentes, jogos diferentes, exercícios de coro, que a gente fez bastante para se sentir o corpo do outro, se sentir enquanto grupo, criar intimidade. E foi muito maluco que, passando um ano, a gente percebia que, por mais que a gente tivesse uma rotina de trabalho com essa metodologia de buscar através das canções, a gente não estava conseguindo muito criar essa dramaturgia fictícia para o espetáculo. O que a gente tinha era, como posso dizer, uma dramaturgia do acontecimento. A gente tinha uma rotina de trabalho através dessas canções, na qual a gente cantava essas canções e fazia os jogos, mas a gente não tinha ainda amadurecido uma história que a gente quisesse contar. Tipo, essa é a história do mar. O mar nos impulsionou até esta história. E aí a gente decidiu que a gente ia mandar um projeto. Vanessa está me chamando aqui. E aí a gente decidiu que a gente ia mandar um novo projeto para o PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura daqui de Londrina. Oi, Vanessa, você voltou. Voltei. A gente decidiu mandar um novo projeto, ainda com o Murilo no elenco do grupo, já contando com a presença de um diretor, porque esse problema que a gente encontrou aí de não conseguir desenvolver, estando dentro das pesquisas, uma história fictícia a partir desses pontos de vista, do que acontecia mesmo, a gente percebeu que talvez um olhar de fora pudesse ajudar bastante nesse sentido de organizar os acontecimentos e fazer com que a gente realmente progredisse, assim, porque depois de um ano a gente meio que já estava se sentindo sem sair do lugar, né, Vanessa? Você quer falar alguma coisa desse período aí? Então, eu acho que tem até a ver com as coisas que eu comecei a falar antes. Eu nem tenho certeza que momento que eu caí, Zé, socorro. Mas
aquilo da gente, né, tá sempre muito ligado ao projeto da Flat, né? A companhia surge dali. Aí, de repente, a gente fala, não, agora é a gente, vamos montar um espetáculo e tá chegando gente nova. É muito difícil, né, de construir isso. Eu acho que esse olhar de fora foi fundamental, porque eu acho que a gente nem se entregava o suficiente para certas coisas antes da entrada do Tunai, né? Porque a gente estava sempre preocupado com. Aquela dualidade, né? A cabeça do ator versus a Sim, cabeça do diretor dividindo o mesmo corpo no ensaio, né? E isso. aí, 4 atores e atrizes trabalhando juntos, tentando criar uma mesma história, né? Eram 4 cabeças pensando mares diferentes também, se a gente for parar para pensar, Sim, né? Tanto que quando o Tunai Tartari, que é o nosso diretor, chegou, a primeira coisa que ele pediu que a gente fizesse fosse um texto traduzindo a ideia de mar, e aí cada um teria que escrever o seu texto a partir da questão onde é que não dá pé, né? Porque a gente, querendo ou não, nessa fase inicial, a gente ainda pensava muito romantizadamente a ideia de mar, o mar enquanto beleza, mas o mar também tem suas profundidades e seus perigos. Aí, logo de cara, o sim, Tunai já trouxe essas questões, né? sim. E foi ótimo, porque daí a gente partiu de uma proposta que era de solo, né? De cena solo, né? Para ir entendendo como é que a gente ia fazer alguma coisa juntos, né? Como que isso virava o trabalho do coletivo. Acho que o Tunai deu essa salvada, assim, para a gente se situar. Porque ideias a gente tinha, né? A gente tinha, material a gente tinha, vontade, várias coisas a gente tinha. Tinha bastante, inclusive. Acho que faltava mesmo esse caminho aí de tá, a gente quer tudo isso, mas quem quer cada um dentro disso e como é que a gente faz para se encontrar aqui, então, né? Sendo cada um tão diferente, que é uma coisa que a gente fala também, né? A gente vem de referências diferentes, com pensamentos diferentes, mas isso que é o que a gente fala também que acaba sendo tão legal na Boi, né? A gente conseguir se Sim, juntar e fazer junto mesmo. sim. Só voltando um pouquinho para quem perdeu um pouco o fio da meada ou para quem chegou agora. A Vanessa começou apresentando um pouquinho da história da Boi, falando que a gente vem lá da Flapt e que é uma companhia que aos poucos foi se desligando da Flapt para tentar criar essa sua própria metodologia de trabalho teatral. E aí, a gente está falando desse período de começo do Sal, que é quando esse elenco se formou para discutir a ideia de Sal. A gente tinha parado no momento em que a gente tinha passado um ano explorando essas canções, trabalhando sobre elas diariamente ali nos ensaios, e a gente decidiu mandar um projeto para oficializar, também para a gente conseguir alguns recursos para pagar questões técnicas de espetáculo que a gente sabe que são iluminação, figurino, todas essas coisas. E aí, na passagem ali de 2017 para 2018, foi quando a gente aprovou o projeto SAL. E aí, com essa aprovação, também veio a saída do Murilo do elenco, que foi quando oficialmente ficamos só eu, José Silva, Vanessa Nakadumari, Nayara Freire e Luan Valeiro. E aí agora, com a entrada do Tunai Tartari para fazer a direção do espetáculo. Agora, Vanessa, eu sei que você caiu, eu adoro conversar com você, mas a gente vai ter que se despedir, Sim, porque sim, eu vou chamar o Luanzinho para falar um pouquinho sobre a nossa dramaturgia. Beijo, Van. sim. Muito Beijo, gente. obrigado por aparecer Obrigada. aqui e dar um cheiro. Aí, foi. Vou só chamar o Luan aqui, gente. Hora do intervalo. Quem quiser fazer uma perguntinha ou outra, o chat está aberto. Luan Valeiro, autor brasileiro. Já estou convidando o Luan. Agora eu estou chamando o Luan, gente, porque. Oi, Luan. Olá, Seja bem-vindo aqui no nosso chat com o José. que beleza. Chamando o Luanzinho agora, porque quando a gente aprova o nosso projeto, é quando a gente passa a ter que lidar com essas demandas de escrever texto, departamentalizar o projeto em si para que a gente consiga caminhar de uma maneira mais organizada. E o Luan, para quem não sabe, é um autor de primeira mão aqui de Londrina,
E foi ele quem assumiu a frente de ir compondo o texto do Sal a partir do nosso processo de ensaios. Então, foi uma coisa bem conjunta. Eu queria aí, Luanzinho, que você falasse para a gente como é que foi para você todo esse processo, de onde você partiu, onde você chegou e para onde você ainda pretende ir com essas questões. Certo. Acho que esse projeto começou lá quando a gente, como você disse, tinha acabado o projeto de histórias pelas escolas e estávamos com mudança de elenco e tal. Aquele período que a companhia pratica teatro sem ter uma demanda de montagem necessariamente. E acho que foi bem despretensiosamente. Acho que esse projeto, só muito evoluído as ideias, é que ele foi ter uma pretensão de montagem e isso é muito importante para o Sal. Durante bastante tempo, ele foi a nossa prática sem compromisso. E isso possibilitava que a gente brincasse com algumas coisas, com alguns temas, com alguns elementos, que acho que se a gente, desde o início, tivesse focado em vamos montar e apresentar, a gente não teria brincado tanto, se divertido tanto. Tinha umas canções, né? Tinha umas canções que a gente fazia na prática, que a gente vem de um teatro, desde a Funkart, que canta muito. E aí, por experiências com amigos, pela experiência que eu trazia desde quando eu estava no Núcleo de Paus, a gente sempre cantou bastante. E a minha linguagem escrita, inclusive, estava indo bastante para letras de canções, para textos que a sonoridade fosse melodiosa. A gente partiu dessas canções para começar essas canções de uma maneira meio intuitiva ali também, por causa do projeto de histórias que falava das Iabás e necessariamente falava muito de água. A gente partiu de uma intuição de mar. E eu, terra que sou, sempre fiz muita questão de puxar o grupo para um contexto nosso, né? Então, tipo, o mar está muito longe. O mar, para nós, aqui do interior do Paraná, é sinônimo de férias, de lazer. E não é isso para as pessoas que vivem na beira do mar. Para as pessoas que vivem na beira do mar, ele deve significar outras coisas. E se a gente só tentasse ter essa pretensão, acho que facilmente a gente cairia nos equívocos. Então, legal falar de mar, mas a gente tem rio aqui em volta da gente. Isso é muito mais próximo. Esses rios estão todos a caminho do mar, mas é água doce, mas é outro rolê. As canções falavam desses temas e a gente foi adotando as canções, né, dentro dos laboratórios, deixando que elas dessem potência para a gente criar ações, desenvolver ações enquanto cantava. E com a entrada do Tunai, a gente já tinha bastante canção, talvez, inclusive, o nosso foco estava muito mais nas canções nesse momento, né? A gente até tinha passado por uns materiais de partituras, mas o que a gente tinha mais fixado mesmo, que estava rolando, eram as canções. E o Tunai provocou a gente a construir as estruturas individuais. Com aquela questão que você falou, né, de onde é que não te dá pé. Então, entrando nesse mar, onde é que não te dá pé? O que é esse mar para você? E acho que a partir desse lugar que não dá mais pé, a gente pôde falar de um mar que não tinha mais a ver com férias, com lazer, com não ter o que fazer, estou aqui só relaxando e curtindo. Era um mar com outra face, com uma face cruel, com uma face
enfim. E foi buscando juntar as canções com as estruturas individuais. Junto a isso, num trabalho meio de dramaturgismo, eu levei para a companhia a demanda da gente estudar a saga, a jornada do herói, né? Para compor a nossa história. A gente sabia que a gente queria contar história. E aí, muito, muito intuitivamente, muito naturalmente, a estrutura da Nayara foi ganhando evidência. A da Nayara com a da Vanessa. Porque o mar e esses signos ligados à água, né, desde o projeto das histórias, eles são muito femininos. Então, acho que também era muito natural que as meninas ficassem em evidência. Inevitavelmente. Acho que só se a gente forçasse a barra que não seria. E elas ficando em evidência, tinha questões muito próprias que já iam surgir dali, né? O Tunai pediu para a gente encontrar um vaso, né? Encontrar um recipiente que guarde água, já que tinha tanta água nas nossas ideias, um recipiente que guarde água, que possa guardar água. E quando entrou o vaso nos exercícios, que o vaso aparecia, ele logo apareceu como barriga, e aquilo foi muito potente. Junto disso, tinha sonho, porque eu sempre sonhei muitas coisas quando eu estou trabalhando, eu sonho bastante com as coisas que tem a ver ali com aquele universo. E eu tive um sonho com uma figura grávida lá também, que na época pra gente fez bastante sentido, mas que hoje eu nem lembro direito desse sonho. Eu me lembro bem. Se você quiser contar mais, eu não lembro mesmo. Tem que olhar os diários. Mas a gente foi entendendo, com muito tempo e com muito trabalho, que íamos contar uma jornada de uma heroína. Logo, a gente, de certa forma, estava montando o nosso mito, desenvolvendo o nosso mito para contar. E o nosso mito, ao invés de um herói, teria uma heroína. E por essa presença de ventre, de gestação, né, ligado aos elementos, que as meninas podem falar melhor, acho que a Nayara vai falar melhor, a gente ia contar essa jornada a partir de uma jornada de gravidez até um momento em que este ser do qual está grávido nasce. Então, ali a gente já tinha várias camadas, né? A gente tem uma heroína, essa heroína está grávida, e essa heroína, numa outra camada, não sei se anterior ou posterior, ela também está a caminho do mar. Ela está saindo do interior em direção ao mar, seguindo o curso de um rio. E aí, sempre com muitas provocações do Tunai, acho que a gente foi se questionando, né? Onde é que a questão apertava para todo mundo. E uma coisa que é muito forte para todos nós, na composição do espetáculo, é que a gente falaria sobre relações humanas. Relações amorosas, relações familiares, relações de amizade, mas necessariamente relações humanas, né? E a Maria, ela fala muito de maternidade, né? Entre ela e a mãe dela, ela e figuras ancestrais dela, mas também fala de relações amorosas, também questiona esse lugar de que será que as figuras que se apresentarem, que aparecerem na vida dela, vão ter necessariamente relações amorosas, ou será que essas relações afetivas podem estar em outro lugar? E acho que foi assim que foi surgindo o nosso texto, a nossa saga. Uma jornada, ela é, de certa forma, fácil, porque o esquema já está há muito tempo traçado,
nas nossas referências de mitologia grega e tal, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil, porque a ideia é que a heroína queira e que a heroína encontre muitos obstáculos. E aí o que vale a pena destacar que está dificultando uma jornada? A gente muitas vezes, principalmente quando a cena está muito no subjetivo, a gente quer resolver da forma mais rápida, né? A gente quer Sim. que, sabe, que numa fala, numa ação, a heroína saque tudo e aí não tem por que contar a história. Então, acho que o texto que eu fui escrevendo enquanto a companhia estava praticando, né, eu levava a proposta, a companhia praticava, eu via as coisas que estavam rolando ali, voltava a me recolher com os textos e propor mais coisas e reformar, mas acho que a gente se debateu bastante nesse lugar também de não resolver as coisas da forma mais rápida. Sim. E eu acho que é isso. Nossa, falei bastante, né? Falei em Falou 5 bonito. minutos. Não, falou bonito. Mas então, muito obrigado, Luanzinho, aqui por falar um pouquinho mais sobre o sal pra gente. Tenho certeza que as pessoas já estão um pouco mais curiosas para descobrir quem é essa tal de Maria. Então é por isso que agora eu vou dar um tchau para você, para a gente chamar a própria, a única, a exclusiva Maria. Beijo, Luan. Beijo. Bom, gente, agora é aquela hora do intervalo. Vocês podem fazer questões aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Nayara. Quer ver que a Nayara não tá aqui, gente? Bom, enquanto isso, aproveitar, gente, para mandar um super beijo para nossa equipe. Eu não estou encontrando a Nayara aqui. Que loucura. Nayara, se você estiver aí, faz um convite, porque eu não estou te encontrando. Manda um oi no chat aí. Achei. Agradecer e mandar um beijo super para nossa equipe, que está quase toda aqui hoje. Estamos diretor e elenco, mas tem a Heloísa Goulart, a Júlia Mansur, que são as nossas figurinistas, Rogério Francisco Costa, que fez todo o trabalho da nossa cenografia, de montar nossa iluminação, de fazer toda aquela parte técnica que a gente sabe. Oi, Nayara. Deu certo? E agradecer também a última pessoa, que é a Letícia Nakadumari, que é a prima da Vanessa, que foi a artista visual responsável ali pelos vídeos que a gente lançou na nossa página. Então, todo aquele material foi editado e pensado esteticamente pela Letícia Nakadumari. Lê, muito obrigado. Não fosse você nessa pandemia, a gente teria cortado um dobrado para fazer aquele material que você fez tão lindamente. Muito obrigado. Mas então voltamos aqui com De Frente com José. Tá escuro? Ai, José, você está arrasando nesse intermédio. Oi, Nayarinha, tudo bem? Ai, tudo ótimo, tudo tranquilo, muito tranquilo. Bom, gente, a Nayara Freire, para quem não conhece, é atriz da Boi Voador e é a atriz que interpreta, dentro da nossa estrutura dramatúrgica, essa personagem Maria, que é tão complexa e que vive uma saga tão subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Então, eu queria que ela, que tem mais propriedade do que todos nós, para falar sobre como foi construir essa personagem e como você enxerga o Sal, como você delinearia a história do Sal para o público que está em casa. Tá, de forma mais sucinta possível. Tá dando para ouvir bem? Ou não, também. Tá dando para ouvir bem. Ser, né? Enfim, eu acho que desabafando um pouco, lógico, foi toda vez que eu pensava em colocar de forma sucinta essa estrutura que nos foi dada, né, a traçar essa saga,
parece que eu mesma entro num mar todo, uma bagunça toda de água, que tem lá as suas belezas e, com certeza, principalmente, as suas profundidades. Então, não diria que foi e está sendo, né, de maneira simples, mas, ao mesmo tempo, é de bastante... de desafio mesmo, porque desde do primeiro momento são coisas que vão tocando no nosso eu, né? Vem puxando o tapete, a maneira com que o texto foi sendo construído, juntamente com o que a gente também é trazendo de pessoal para a montagem, facilmente eu caía num bolo de Nayara e Maria, sabe? Assim como eu vejo também das outras, todas as personagens, querendo ou não, né? Seja o Catraeiro, o Célio, a Velha, vem trazendo, né, questões pessoais para a construção dessas personagens. Então, a Maria, por certo, ela coloca desde o início que ela quer chegar até o mar, que ela quer ser rio, né, para desembocar nesse mar todo. Então, a energia do espetáculo no início fica nesse lugar, né, de sonho, de vontades e desejos fortes da Maria, mas quando puxa o tapete dela, mas que mar é esse que você quer chegar, né? Então me diga, fala então afinal o que é esse almejar o mar, e ela começa a olhar os medos de frente, o não conseguir dizer, ela fica muito no campo do sentimento, é difícil para ela muitas coisas que nem ela mesma entende, então ela fica perdida nesse próprio rio e mar que ela fala tanto que ela quer ser e chegar, sabe? E então vem a figura crucial da trama toda, que é quem vai dar o start para a jornada dela, que é a Velha. É como se ela já antes observava, é a Velha que manda chamar ela para dentro do redemoinho, e ela que vai dar o start, perguntando se ela quer então descobrir que mar é esse. Ela pergunta se sim para Maria. E Maria logo diz, sim, é claro, é isso que eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero me entender, eu quero... Então, sim, de cara, e já desde o início já começa assim, você tem certeza? Eu não sei, não sabe, é claro que você quer. E vai dar o start na jornada, entregando o nosso querido, maravilhoso... Travou. Travou aí também, gente, para todo mundo, ou travou só para mim? Voltou? Voltou, acho que agora voltou. Então, Maria diz sim para aceitar essa busca, né? Esse entender, afinal de contas. E a Velha aparece para ela, né? Sendo essa figura crucial que vai dar, então, esse vaso para ela carregar. E que de início ela certamente não entende, mas ela diz sim, ela vê aquilo como símbolo de possibilidade dela chegar até o mar. Uhum. E a Velha... Travou de novo. Eita, Lele. Quem sabe faz ao vivo com você na televisão no domingo. Voltou? Tava travado. Você tava travado também? E agora? A Luli falou que você travou numa parte fatídica. Volta um pouquinho, Maria. E agora? Você tá me Todo mundo ouvindo? pegou? Agora eu tô. Tava travando pra mim. Isso Volta aí. ali de quando Maria diz sim pra velha e entra no Sim. rodamuinho. E ela entra no rodamuinho, só que agora esse rodamuinho ela está com o vaso, e esse vaso plantado sementes. A semente do sim. De novo, travou?
Não, agora tá indo, agora tá indo. Tá. É que no chat eles estão atrasados um pouquinho. Aqui Eu vou quando até trava olhar eu aqui no meu pergunto. tempo. Tá, eu vou tentar Não, mas tá resumir isso tudo aqui, mas certo. tem outro né, que Vamos aí. é, Respirou, voltou, foi. respirou, voltou. Então, esse vaso, ele certamente vai ser o símbolo de cuidado da Maria. Vamos colocar, porque ele também, assim como o Luan já colocou, ao longo a gente foi entendendo que ele era uma gravidez. E nada melhor, talvez, como um símbolo de cuidar de uma gravidez. É um ser que vai estar ali. E isso é claro que Maria, ao longo, vai entender, né? De início, ela só sente que ela está numa jornada e que no final das contas ela vai chegar até o mar, né? E é claro que os encontros ao longo dessa jornada é o que vai, inclusive, definir muito para ela o foco, que ela precisa focar, já que esse é o objetivo, que ela precisa mirar para essa trajetória, que ela não pode simplesmente parar a todo encontro, né? E que é o que acontece quando chegam os relacionamentos amorosos dela. Primeiramente com o Célio, que é esse ser que carrega um saco, um peso, né? E ele não consegue dormir, ele tem essa dificuldade, ele está, né, o tempo inteiro conversando com a sua consciência, então, e chega para ela dessa forma meio conturbada, mas ela sente que ela pode ajudar de alguma forma, porque ela tem um sono para dar, ela que sempre dormiu de forma tão tranquila, e facilmente ela entrega o sono para ele. E isso faz com que ela pause a sua jornada, né? E é claro que essa própria consciência do saco vai vir conversar com ela e fazer ela, primeiro start, de que pera lá, né? Entenda a sua Aquele caminhada. processo de uma relação que você tenta tirar o peso do outro para aliviar para ele, mas acaba carregando o peso, né? E acaba carregando, exatamente. Isso vai me ajudando aqui, José. E então eu acho que eu diria que é o primeiro start de que ela talvez comece a perceber que ela precisa tomar a rédea. Porque ela facilmente vai no embalo que aparecer e diz sim para tudo, afinal. Mas eu não sei se eu disse no começo, mas essa semente do sim é justamente, eu vejo, né, como descobrir o seu verdadeiro sim e descobrir o não também. Então, é o primeiro não que ela começa a pisar, que ela vai tirar o sono dele e colocar de volta para si, para continuar a caminhada. Então, ali ela começa a se ver, né, um cadinho mais. Vou acelerar. Entra depois a outra relação, claro, o catraeiro. O catraeiro, ele canta. Ele chega na catraia, Belo Formoso, é o menino do Rio, calor que provoca arrepio. Então, certeza que o mar é agora. Eu já tô aqui no Rio com ele, só vamos subir na catraia e é isso, afinal. Então, novamente, facilmente, Maria começa a se deixar a levar por essas relações. Mas, ao mesmo tempo, ela sente que ela precisa ir com o Rio. Ela não pode parar, porque ela se sente o próprio rio. E é ele que vai levar ela até o tal mar. Então, quando o catraeiro se apresenta sendo esse ser que só fica num ponto do rio, trazendo, levando de um lado ao outro, opa, novamente, estou olhando aqui, acho que me vou. E dessa vez, nem um pouco arrependida. E ela vai se lançar de novo no rio. E novamente ela consegue encontrar um outro não. E daí começa, na verdade, o momento de se ver só. E é claro que não vamos esquecer que a velha está sempre observando e sempre Travou, pera. A velha está sempre ali, né, na caminhada com a Maria. Então, quando ela está só, vai ser o próximo encontro crucial, né, da história. Ela começa a entender que ela vai ser obrigada a ser mais lenta, ela ainda tem o vaso, ela ainda não entende exatamente com esse vaso, mas ao mesmo tempo ela sabe que é ele até o final. E vai ser daí logo adiante, no momento das duas finalmente cara a cara conversando. Porque Maria vai morrer de frio. Eu posso dar spoiler? Posso ir contando assim, né? Maria vai morrer de frio. Enfim.
Maria vai morrer de frio e é depois dessa morte, desse cansaço de tanto, inclusive, olhar já para essa trajetória e tantas coisas que já passaram em relacionamento e, e ela se vê só e cansada e só o vaso e ainda sem entender. E vai ser o momento com a velha que vai trazer ela para entender o que é essa gravidez, o que é esse vaso que ela carrega. E o que é esse mar que ela tanto busca? E no final das contas, poderia, enfim, a interpretação minha, e eu acho que o espetáculo inteiro deixa aberto, né, porque são muitas coisas subjetivas, mas a Maria é esse mar que ela quer chegar. A gravidez é ela mesma aprendendo a cuidar de si. Ela vai tomar as rédeas da vida dela, ela não vai poder parar, porque afinal das contas ela tem que mirar no que ela quis. E se o mar é ela própria, então a todo momento ela sempre disse sim a ela mesma e não sabia. Então por isso tamanha Sim. certeza, né? Uma coisa que eu acho que não fica claro, né, enquanto a gente está conversando, porque a gente se refere bastante a essa figura da velha, mas a gente não deu muito material e a Van passou sem dar muito material sobre ela. Essa Sim. velha, para quem está tentando encaixar as peças, é a personagem que a Vanessa interpreta e ela meio que é quem dá o start para Maria começar essa jornada, Ela é a quem chave de entrega a barriga, ovo, Maria própria para si mesmo cuidar durante essa jornada. E ela vai manipulando o espaço, é a velha quem transforma o chão em rio, é a velha quem transforma o rio em chão, é a velha quem transforma esses encantados que vão narrando a história em animais. Então, é ela quem vai manipulando e, ao mesmo tempo, não manipulando no sentido ruim, mas ela quem vai organizando essa estrada para que a Maria também não caia, sabe? É como se fosse a ancestral, a mãe que a Maria se recorre. A Maria se recorre sempre a essa mãe durante, né? E essa velha, ela também tem esse lugar, né? Porque ao mesmo tempo que ela pode ser a sombra da Maria e os medos da Maria, guiando a Maria pela floresta, ela também pode ser essas ancestrais cuidando, ela né? é a luz, né? E aí quando elas se encontram no final, é que a gente tem esse momento de iluminação da Maria, né? Desculpa, te cortei, só queria falar um pouquinho da velha. Não, muito obrigada, inclusive, porque eu fui no fluxo aqui, Maria Rio Mar, e a Vanessa maravilhosa é exatamente isso. Você arrasou, muito obrigada, salvou aqui minha vida, estou suando, Jesus Cristo. Mas sim, ela é a luz e a sombra da Maria, ela é a que vai, inclusive, sempre puxar, ela vai ser a que vai morder o pé dela e a que vai falar, pelo amor de Deus, ouça, é o mar contando a sua história, né? As Sim. falas são muito felizes, assim, da velha sempre trazendo para Maria essa tomada de consciência, né? Mulheres, né? Enfim, agora eu já me perdi tudo. Mas não sei, vai falando aqui comigo, eu acho que é um pouco disso. E no final das contas. Chegando nesse encontro, eu acho que dali pra frente é spoiler. Quem quiser saber o que acontece depois que a velha encontra a Maria, tem que assistir assim que possível nos teatros londrinenses. Por favor. Não, e com certeza é uma caminhada que eu sinto como se estivesse realmente só começando. Eu acho que é a primeira vez que a gente está se colocando, inclusive, para exteriorizar, assim, né, esse falar sobre aberto, assim, para o público e, querendo ou não, é muito desafiador e, ao mesmo tempo, só tem a acrescentar a gente que está só começando com esse salto, porque eu acho que quanto mais a gente vai fazendo, pelo menos, já digo, queremos continuar nessa caminhada e lapidar e limpar e acrescentar tudo que puder de muito, muito, muito sal para nós todos. Axé, nega. Eu acho que a gente tem que já ir finalizando, porque ainda tem que entrar o nosso diretor agora para falar um pouquinho dos problemas que ele teve com a gente. Nega, muito obrigado por esse cheiro. Espero que a gente possa voltar a trabalhar logo. Beijo. Valeu. Tchau. Acho que é você que tem que sair aí.
Ah, eu vou ficar sorrindo, não vou sair não. Bom, gente, agora eu vou chamar o nosso último convidado, que é o Tunay Tartari, que também é um ator-diretor aqui londrinense, que também faz parte do Núcleo Ais de Paus, e que foi o nosso diretor convidado para dar continuidade nesse projeto SAL. Oi, Tunay! Olá, boa noite. Tô adorando esse José Henrique recebe. Obrigado, eu tô trabalhando nessa ideia aqui. Logo, logo eu vou começar esse programa live aqui na Boi. Vai ser semanal. Mas, Tuna, fala pra gente então um pouquinho agora para ir finalizando o nosso chat, as suas percepções agora de diretor, a partir de toda essa conversa, porque querendo ou não, a gente trouxe alguns pontinhos que cada um percebe durante o processo, mas você é quem teve esse olhar de fora, né? E quem consegue perceber as coisas de uma maneira mais completa. Então, compartilha aí com a gente o que você tem para falar e tudo mais. Eu achei muito bonito, na verdade, que cada um foi falando, né, e foi refrescando também minha memória, revendo os processos, né. Eu acho muito legal isso da necessidade do olhar externo, que na verdade é como um ajudante, né, para dar caminho a todas aquelas forças que já estavam acontecendo, né, há bastante tempo antes da minha chegada. Então, até o Luan estava falando do sonho dele, né? Tinha um momento no espetáculo que nós éramos nós, né? Já me incluo no espetáculo. Nós éramos uma família, né? A história ali começou a se construir uma família perdida numa ilha, né? Sim. E é muito maluco como todos esses elementos, né? Essas camadas que eu até falei no vídeo sobre a direção, elas vão se colocando, né? Quando eu pedi o vaso para vocês, o vaso que apareceu, ele já parecia um ovo, né? Ele já tinha uma sugestão de gravidez, que algo que foi muito potente e que depois se desdobrou, né? Nessa história, ao mesmo tempo que o Luan ia olhando todas essas coisas, né? Matutando e construindo, né? Esse tecido, essa trama que a gente partiu do individual para depois desaguar, né? Nesse mar coletivo. Sim. E o que mais? Conta pra gente aí, quais foram os perrengues do processo, de onde você partiu, como foi que você lidou com a ideia de mar, que você já, quando a gente te chamou, você deve ter percebido que tudo era muito amplo. Como foi para você esse processo de afunilar uma ideia tão abrangente para conseguir organizar ela dentro de um processo de construção? Sim. Porque a nossa ideia era criar um espetáculo, né? Não pegar um texto pronto. Então a gente tinha cada um de nós tinha essa ideia de mar, mas como vocês falaram aqui na live, ela era dispersa, né? Ela não, nas estruturas que vocês criavam, ela acabava não tendo uma guia que ligava a todos nós, né? Então a minha primeira interferência nesse sentido foi tentar particularizar esse mar, né? Propondo para vocês essas cenas individuais, a partir daquela ideia de onde não dá mais pé para você nesse mar, né? Qual que é a sua concepção de mar, o seu imaginário, né? Então, particularizar esse mar interior através dessas questões pessoais que foram trabalhadas, né? E daí, a partir disso, foi se complexificando e se transformando nessa estrutura, né? E eu acho que também, que acaba falando do universal também, mas pelo viés da Maria, né? Sim. E é muito maluco como a nossa história também fica aqui, porque você tem que assistir. Você que não assistiu o Sal, vá assistir o Sal, quando puder. É muito bonito, porque a nossa história, a gente não entrega uma história, é isso e pronto. Né? Eu acho que a forma como a gente optou por contar a história, ela abre diversas interpretações, né? Que não estão nem certas, nem erradas. E eu acho que isso que é o rico de um processo, né, de construção, quando a gente se propõe a criar um próprio mito, uma própria dramaturgia, né, é de que essa história ela possa frutificar para as pessoas, né, que a gente não simplesmente diga, é isso, então ok, né, resolveu, né, como o Luan falou. Não tem nada resolvido, né, a história ela se perpetua, ela continua. Ela vai se desenvolvendo com o tempo também. Vocês falaram muito bem. Sim, estou tentando achar alguma questão perspicaz aqui para te fazer.
Para quem não sabe também, porque a gente falou bastante aqui na live, que a gente partiu de um processo onde o material principal eram as canções, né? E a gente passou por muito tempo trabalhando sobre essas canções. Mas com a entrada do Tunai, que é ator, diretor e também cantor, e tem um trabalho de preparação vocal fenomenal, ele acabou fazendo esse trabalho de organização ali das vozes, né, de colocar todo mundo para cantar no mesmo tom, de fazer as coisas funcionarem organicamente e de maneira técnica, mas Tunai também compôs algumas músicas para o espetáculo, como a música de abertura, a música tema da nossa protagonista. Como foi para você, Tunai, esse processo de pegar esse material que já ia se desenvolvendo e ainda conseguir construir porque você, além de dirigir, você vai compartilhando junto com todo mundo. Queria mais que você falasse sobre o seu trabalho com a voz e também já dando ponto como foi construir junto com a gente essas canções e como foi para você. Ai, que abrangente. Vamos lá. Eu tenho, assim, de maneira rápida, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, nem vou puxar o reloginho aqui, porque posso sair da live sem querer. 4 minutos. Mas desde criança eu tive um contato com a música, né? Participei do coro juvenil da UEL por 4 anos. A própria Funkart sempre teve um trabalho vocal muito intenso, né? Depois com a de pausa, essa continuidade, né? Essa frutificação do trabalho. Então acho que a minha raiz criativa vem de todos esses lugares, né? De todos esses aprendizados. E nos últimos anos eu tenho pensado muito como a música ela pode contribuir com a cena, né? É claro que é sempre um desafio fazer uma música que funcione para o teatro e que não seja simplesmente uma ambientação, né? Mas que ela ajude a gente nesse itinerário. Então, eu acho que ainda estamos nesse processo de descoberta da música, das potências das músicas, né? A gente teve a oportunidade de apresentar apenas 3 vezes, mas eu acredito que conforme a gente apresenta mais, é muito triste, né? Mas conforme a gente aprende a apresentar mais, a gente consegue incorporar, né, todos esses elementos que a gente criou e se apropriar mais profundamente dessas coisas, né? Porque imagina, você ator tem que respirar, tem que falar, tem que saber o texto, tem que saber onde que você tá, tem todos os vasos ali em cena, então tem múltiplas atenções, né, que os artistas cuidar. E nada melhor do que para resolver isso do que a boa prática, né? Então, eu vejo assim, vocês já tinham um trabalho musical, né, muito forte no grupo, vocês tinham uma estrutura ali toda baseada em canções, e algumas delas elas entraram para o espetáculo e outras não, né? Justamente porque uma música para teatro ela tem que estar mais alinhada com aquela temática, né? Não que as outras não tivessem, mas as outras incorporavam outros elementos que talvez não cabiam, né, naquele momento certo, né? Então, acho que musicalmente tem muito nesse sentido, a gente tentar descobrir quais as músicas funcionam, né? E a primeira música, que é a Sal é Pedra do Mar, eu fiz justamente para ser esse abre-alas, né? Para ser essa saudação para o público, né? Ao mesmo tempo que é esse agregar o público para essa história que vai se construir. Batemos muita cabeça, né, José? Não só musicalmente, mas na questão da dramaturgia, mas eu, mais uma vez, tenho que dizer que é muito gostoso, né? Eu adoro um processo, né? O importante não é muito a chegada, mas o processo que é muito gostoso, né? De descoberta das coisas, de resolver essa história, de criar esse mito próprio que é o Sal, né? Nós criamos um mito. Sim. Tunai, a gente está terminando, na risca. Muito obrigado por estar aqui com a gente também. Saudade da gente poder se reunir para trabalhar mesmo, suar um na cara do outro. Espero que a gente possa fazer isso em breve. Muito obrigado. Um beijíssimo para você. E, gente, um beijo para todo mundo. Já vou encerrar a live aqui junto com o Tunai. Foi um prazer esse bate-papo com vocês aqui. E esperamos vocês na próxima apresentação do Sal. Beijíssimo. Tchau, tchau, gente. Gente, gratidão. Amei.